Se você acompanha o canal, você já deve ter visto a gente falar de aliasing por aqui. Aliasing é um problema que acontece em sistemas amostrados quando entra uma frequência acima da máxima permitida pelo sistema. Só que a questão do vídeo de hoje é, e aí, como que a gente resolve esse problema? Então, primeiro nós vamos definir o nosso setup. Nós temos um sensor analógico e nós queremos obter a informação desse sensor para dentro de um sistema digital. Para isso, nós pegamos o nosso microcontrolador de preferência, que poderia ser, neste exemplo, um Arduino, e ligamos o nosso sensor numa entrada analógico digital desse microcontrolador. Ou seja, uma entrada capaz de converter sinais analógicos em sinais digitais para o microcontrolador. E quando nós conectamos este sensor no nosso controlador, nós vamos programar uma frequência de amostragem. Vamos chamar de fs e usar neste exemplo 1 kHz, ou seja, 1000 Hz. Isso significa que o nosso microcontrolador coleta 1000 amostras do sensor analógico a cada segundo. Como você acompanha o canal e já viu o vídeo de aliasing que está aparecendo no card acima, você sabe que se entrar uma frequência maior do que metade desse valor aqui, então vamos chamar de frequência crítica 500 Hz, se entrar uma frequência acima de 500 Hz, ela vai sofrer aliasing. Ou seja, ela vai se manifestar dentro do nosso sistema digital como se fosse uma frequência menor, ou seja, ela entra disfarçada no nosso sistema. E uma vez que ela entra, não tem o que fazer, não existe filtro digital que resolva o problema de aliasing uma vez que a frequência entrou no sistema. Mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou te ensinar a evitar o aliasing. E a gente só pode fazer isso no mundo contínuo, ou seja, nós temos que evitar que essa frequência entre no sistema digital, que no nosso caso é um microcontrolador. Então o nosso problema se resume a projetar um filtro que deixe passar todas as frequências menores do que essa frequência crítica, que no exemplo é 500 Hz, só que impeça a passagem, ou seja, bloqueie sinais de frequências maiores do que a frequência crítica de 500 Hz. Então nós precisamos projetar um filtro passa-baixas. E um filtro passa-baixas, ele pode ser um filtro RC, que representa os componentes desse filtro, um resistor e um capacitor. O resistor ele é colocado em série com a linha de medição, enquanto o capacitor ele é colocado aqui em paralelo. Como você deve lembrar das suas aulas de eletrônica, o capacitor ele não deixa as baixas frequências passarem, ou seja, as baixas frequências elas só podem ir reto, só que o capacitor permite a passagem de altas frequências. Então as altas frequências, ao invés de irem reto, entrando no microcontrolador, elas encontram caminho para ir para o terra. Então esse nosso filtro RC, ele é um filtro passa-baixas. E isso nos leva à seguinte questão: como que nós escolhemos os valores do resistor e do capacitor? Nós escolhemos esses valores baseados em dois critérios. Um dos critérios é a frequência de corte desse filtro. A frequência de corte ela vai ser igual a 1 sobre 2π vezes o valor da resistência vezes o valor da capacitância do capacitor. Essa frequência de corte, nós vamos fazer ela ser igual à frequência crítica. Então, ela já tem até o mesmo nome. No caso do nosso exemplo, a frequência de corte seria 500 Hz. E então, essa equação aqui, ela nos dá duas variáveis, o resistor e o capacitor. Então, para calcular um, nós temos que escolher o outro. Se nós escolhermos o resistor, nós calculamos o capacitor.
Se nós escolhermos o capacitor, nós calculamos o resistor. Eu posso escolher qualquer valor de resistor? Não. E aí que vem uma parte importante. Todo sensor analógico, dentro dele, tem uma propriedade que é sua resistência de saída, às vezes também chamada de impedância de saída. O que isso significa? O nosso sensor, que tem como saída um sinal de tensão, é como se tivesse dentro dele uma fontezinha de tensão e um resistor em série. Em geral, o valor desse resistor é pequeno. Então vamos assumir aqui no nosso exemplo que o valor dessa resistência de saída do sensor seja de 10 ohms. Para você saber a resistência de saída do sensor que você está trabalhando, você pode consultar a folha de dados desse sensor. Uma outra propriedade importante é que todos os pinos do microcontrolador, incluindo essa entrada analógica digital, ela tem uma propriedade que é a impedância de entrada, que é, de certa forma, uma resistência de entrada. Nós vamos assumir que essa impedância de entrada do Arduino, por exemplo, seja na casa de 1 megaohms. A ideia normalmente é que as impedâncias de saída são pequenas e as impedâncias de entrada são grandes. Esse resistor que fica aqui no meio, ele tem que ser muito maior do que a impedância de saída do sensor, só que ao mesmo tempo muito menor do que a impedância de entrada do microcontrolador. O que significa ser muito maior? Nós podemos assumir que muito maior é 10 vezes maior. Então, no nosso caso, nós vamos querer que a nossa resistência ela seja maior do que 100 ohms, digamos, e menor do que 100 quiloohms. Só que se nós quisermos fazer um projeto ainda melhor, nós podemos considerar que muito maior não é só 10 vezes, mas sim 100 vezes. E nesse caso, a resistência teria que ser maior do que 1 kΩ e menor do que 10 quiloohms. Como nós queremos fazer um projeto show de bola, nós vamos ficar com esse caso aqui. Então vamos considerar que a nossa resistência seja de 1 kΩ. Por que escolhemos 1 kΩ? Porque é um resistor muito comum de conseguir. Uma vez que nós escolhemos o resistor, nós podemos calcular o capacitor do nosso filtro. Note que o capacitor ele será igual a 1 sobre 2π vezes a frequência, eu vou passar a frequência para o denominador, vezes a resistência. E se eu não estou enganado, esse cálculo vai resultar em 318 nanofarad. Aqui você pode dizer que é difícil conseguir um capacitor de 318 nanofarad porque não é um valor comercial. E isso é verdade. Nesse caso, você pode escolher um capacitor próximo e calcular o filtro para ver qual que será a frequência de corte dele. Ou você pode fazer uma associação de capacitores para chegar nesse valor, ou uma associação de resistores para obter um resistor um pouco diferente. Aí fica a seu critério. A questão é que quando nós colocamos esse resistor de 1 kΩ e esse capacitor de 318 nanofarad nesse filtro, nessa topologia, nós estamos filtrando aqueles sinais que nos causariam problema porque eles entrariam com aliasing dentro do sistema digital. Ou seja, nós filtramos o problema antes que ele entrasse no sistema digital. Porque quem assistiu os vídeos de aliasing sabe que depois que o sinal entra, não tem mais o que a gente possa fazer de dentro do sistema digital. O vídeo de hoje era basicamente isso, só que tem casos em que isso não funciona. Pegue, por exemplo, o circuito integrado ADXL 335. Ele é um acelerômetro com saída analógica, só que a questão é que a impedância de saída dele é na casa dos 35 kΩ. Ou seja, nós não conseguimos escolher um valor de resistor que seja muito maior que a impedância de saída e ao mesmo tempo muito menor do que a impedância de entrada. E quando isso acontece,
nós não podemos usar esse filtro RC sem que a gente considere outras coisas no nosso cálculo. Ou que a gente use um filtro ativo com amplificadores operacionais, por exemplo. Só que esse assunto vai ficar para um próximo vídeo, se vocês tiverem interesse e deixarem um comentário. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem um conteúdo sobre a área de engenharia de controle e processamento de sinais, ocasionalmente. Comente se ficou com dúvidas, que eu te respondo. Um abraço e até a próxima.